Boa noite, irmãos. Boa noite. Glória a Deus. Vamos iniciar a nossa live de hoje. Amém? E eu quero que você preste atenção. Nós vamos aqui estar lendo na nossa Bíblia, no capítulo 12. Nós lemos Apocalipse capítulo 12, né? Nós lemos do versículo 1 ao 6. Hoje nós vamos ler do 7 em diante, tá ok? Capítulo 12 do livro do Apocalipse, o capítulo 7 em diante. Hoje nós vamos dar continuidade naquele assunto que falamos a semana passada, sobre o dragão, né, atacando a igreja. Então nós vamos ver aqui. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no seu lugar, no céu, o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente. E foi expulso o dragão, a antiga serpente. Vamos lá. Que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu, proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Por isso festejai, ó céu. E vós, o que nele habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. O dragão persegue a mulher. Versículo 13. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse até ao deserto, ao seu lugar. Aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Amém? Vamos estar aqui abordando esse assunto. Eu quero orar com você. Amém? Em nome de Jesus. Pai, nós queremos agradecer por estarmos aqui na Tua presença. Eu quero pedir, Senhor, que abençoe essa pessoa que está nos escutando nesta hora, que o Senhor vá ao encontro delas, que o Senhor fale com Teus filhos, que o Senhor fortaleça-lhes a fé. Pai, em nome de Jesus, que o Teu povo seja edificado, Pai, que possa crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus.
Senhor, libera a tua unção. Senhor, que a tua palavra venha ao nosso encontro, que nós possamos compreender coisas que muitas vezes estão ocultas nas Escrituras e nós não conseguimos decifrar. Mas eu creio, Senhor, que através do teu Espírito Santo, através da revelação do teu Espírito, da inspiração, o Senhor vai estar nos iluminando nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, amados, nós vemos aqui o dragão ataca a igreja, como nós já falamos, né? Como Deus intervém em favor da igreja nesta batalha contra o dragão. É incrível a maneira que Deus utiliza para vencer, para que a igreja possa vencer a batalha contra o adversário, nosso adversário. Encontramos nesse texto de Apocalipse 3 formas de Deus intervir nessa batalha contra o dragão, concedendo retumbante vitória à igreja. Então vamos ver aqui as 3 maneiras que Deus se utiliza para levar a igreja a vencer, a lutar na batalha contra o dragão. Primeiro, nós encontramos na Bíblia, em primeiro lugar, que Deus tem um livramento providencial, né? No versículo 6 desse capítulo, ele diz assim: a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nele a sustentem durante 1260 dias. O versículo 14: e foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse até o deserto, até ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. E o versículo 16: a terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Amém? Então nós vemos aqui, por mais intenso, pertinaz e terrível que venha a ser os ataques do dragão contra a igreja, ela jamais será destruída. Jesus disse lá em Mateus capítulo 16, e o versículo 18, ele diz: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, o poder de Deus, Deus já providenciou, já existe um livramento providencial, não é algo que aleatório, que vai acontecer aleatoriamente, mas Deus já providenciou o livramento para a sua igreja aqui na terra, amém? Até aguardar o momento do encontro que nós teremos com o noivo, com o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Nenhum poder no céu ou na terra pode acabar com a igreja. Ela é o corpo de Cristo. Ah, mas aquela igreja em tal lugar acabou a denominação. A igreja do Senhor nunca acaba. Uma certa vez um pastor teve uma enchente numa cidade e levou o templo, acabou com o templo. Templo enorme, com muitos membros. E o pastor estava abatido. E outra pessoa foi visitá-lo e disse assim: como é que está, pastor? Como é que está a igreja? A igreja acabou, irmão. A igreja acabou. Aí o pastor, o outro que foi consolar ele, falou assim: mas irmão, e as pessoas? Ele: ah, não, as pessoas estão bem, mas a igreja acabou. E ele ficou repetindo: a igreja acabou. E o outro: pastor, mas as pessoas? Aquele pastor, infelizmente, ele tinha uma visão de que a igreja era aquele templo, era aquela estrutura de cimento, de tijolo. Ele não tinha atentado ainda para que a igreja é o corpo de Cristo, são pessoas, e que as pessoas estavam vivas, estavam ali para continuar com a obra, para continuar fazendo aquilo que o Senhor tem para as suas vidas. Amém? Em nome de Jesus.
Então a Bíblia diz muito claro que as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja. No texto que nós lemos, né, nós vemos que Deus sempre prepara um lugar de refúgio, usando para a igreja. Quando o diabo usa a sua fúria, manejando suas armas, busca atacar a igreja, mandar torpedos mesmo para querer destruir a igreja, né? A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem. Interessante, né? Deus não promete à igreja a ausência de luta, mas proteção certa e vitória segura. Amém? Deus nunca disse que a vida cristã, que a partir do momento que você entregar sua vida a Jesus, você não teria mais lutas, sua vida seria fácil, seria um mar de rosas. Não, ele não falou isso, mas ele prometeu que estaria conosco nas lutas, que estaria conosco nas horas da dificuldade, nos momentos de tribulação, né? Então ele nos promete livramento, proteção e a vitória. Ainda que o dragão derrame contra a igreja todo o seu ódio, como torrentes caudalosas, essas águas escapeladas da sua fúria jamais submergirão a igreja do Senhor. Nós vimos hoje a igreja na China sofre perseguição, muita tortura. Os cristãos são proibidos de proclamar o evangelho. Os templos, né? Os templos foram tirados símbolos religiosos e assim por diante. Mas os templos não é a igreja. Eles pensam que destruindo aqueles templos estão destruindo a igreja. Não, a igreja somos nós, a igreja é o corpo de Cristo. E eu quero dizer, seja qual for a luta, o Senhor providencia para nós. O Senhor providencia o socorro, providencia o escape para nós. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Então nós queremos, neste exato momento, louvar a Deus, agradecer a Deus por tudo que Ele é, por tudo que Ele faz, por tudo que Ele tem feito por nós. Amém? Então nós vimos aqui, em primeiro lugar, o livramento providencial, né? Que é dado a nós. O Senhor nos dá esse livramento providencial. Glória a Deus. Outra coisa também. Vamos ver aqui, o segundo ponto. Nós temos também, no versículo 7, versículo 8, nós temos o ministério dos anjos atuando na igreja. Ministério dos anjos, versículo 7, versículo 8. Ele diz assim: houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Graças a Deus, amados, nós não estamos só. Nós temos a presença do Senhor nas nossas vidas, mas nós temos também a companhia dos anjos em nosso meio, conosco. A Bíblia diz que os anjos são valorosos em poder. Eles executam as ordens de Deus. E obedecem à palavra do Senhor. Então nós não podemos enfrentar essa batalha contra o inimigo, nós não podemos enfrentar sozinhos. Não tem como eu e você enfrentar essa batalha só. Mas nós não só precisamos, como nós contamos com o apoio dos anjos de Deus. Amém? Em nome de Jesus. O diabo e seus asseclãs são anjos caídos. Eles são supraterrenos e sobre-humanos. Precisamos ser auxiliados pelo ministério dos anjos de Deus. Eles foram enviados a Sodoma e Gomorra para derramar o juízo de Deus
sobre aquela cidade. Então, se você for acompanhar dentro das Escrituras, você vai ver em vários momentos a intervenção de anjos, né? Como no caso de Sodoma e Gomorra. Eles foram enviados para proteger Eliseu contra o entrincheiramento dos exércitos assírios, né? Eliseu estava sendo cercado pelo exército assírio e o moço do profeta, Geazi, que estava junto com Eliseu, ele ficou assustado, com medo daquilo, né? E aí o profeta intercedeu a Deus e disse: Senhor, abra os olhos do moço para que ele veja. E na hora que o Senhor abriu os olhos de Geazi, ele contemplou a legião de anjos que estava com ele, amém? Uma legião de anjos que estava ali e ele perdeu o medo. Ele viu que naquele momento ele não estava só, amém? Graças a Deus. Bem, nós vamos ainda continuando aqui. Nós vimos também, a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem, que o serve, teme e livra. Preste bem atenção. O anjo do Senhor, ele acampa-se ao redor de todo aquele que o teme, que serve ao Senhor, e o anjo do Senhor livra essa pessoa. Amém? Você quer livramento, né? Muitas pessoas dizem: mas eu sou crente, e cadê o anjo do Senhor? Então, assim, a Bíblia deixa bem claro que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então, nós vimos aí que foi o anjo quem desbaratou os exércitos que provocavam, né? Provocantes de Senaqueribe, os anjos do Senhor. Então, toda a Bíblia, todos os momentos, nós vimos aquele momento em que os rapazes que estavam na fornalha de fogo, no caso Sadraque, Mesaque e Abdenego, né? Então eles estavam na fornalha e de repente eles viram ali o quarto homem. Quem é esse homem? Quem é aquele que está ali na fornalha? Eles não se queimaram nem um fio de cabelo e ainda tinha um homem andando no meio deles. Era o anjo do Senhor dando livramento. Eu quero dizer para você, meu querido, o anjo do Senhor está pronto para dar livramento a mim e a você. Amém? O anjo do Senhor, ele vem nos socorrer, ele vem ao nosso encontro e ele traz o livramento que nós necessitamos para a glória de Deus. Então nós podemos contar com a ação dos anjos. Preste bem atenção. A primeira coisa que nós temos nesta batalha contra o inimigo é que nós temos um livramento providencial. O Senhor já providenciou o livramento para mim e para você. O livramento já está providenciado. A igreja do Senhor tem livramento de Deus. O livramento do Senhor já está providenciado para a igreja do Senhor. A igreja pode contar também, você é igreja, eu sou igreja, então nós podemos também contar com a intervenção dos anjos. Amém? Nós podemos contar com a intervenção dos anjos. Glória a Deus. Os anjos do Senhor estão aí prontos, preparados para socorrer. Lá na carta aos Hebreus, a palavra de Deus diz que os anjos, eles são ministros de Deus, que ministram as bênçãos para os santos. Amém? Nós vamos ter em outra oportunidade um estudo só sobre anjos, a ação dos anjos, a intervenção deles. Amém? Glória a Deus. E o terceiro ponto que nós encontramos, quais são as armas da vitória na batalha espiritual? Primeiro, no versículo 11 do capítulo 12, diz assim: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Quando ele fala aqui, amados, do sangue
o sangue de Jesus que foi derramado por nós. Amém? Nós vencemos porque nós somos comprados com preço de sangue. O diabo, quando ele quer nos acusar, nos condenar diante de Deus, mas ele não tem como, porque nós estamos agora lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Amém? Pelo sangue de Jesus. E nós temos também, além do sangue, ele diz que eles venceram pelo testemunho. Testemunho significa o quê? Mártir. Significa a pessoa que entregou sua vida a Deus, que não amou sua própria vida e deixou ela na mão de Deus, para Deus fazer o que quiser da sua vida. Amém? As armas da nossa milícia não são carnais. Contra o diabo não adianta medir força física. Contra o seu exército não adianta usar um tanque de guerra, nem mísseis belicosos com ogivas nucleares. Não adianta, amados. A única maneira de vencer o diabo é saindo a campo com as armas certas. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. O sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus, que nos comprou, que nos resgatou. Amém? Então nós temos agora a ousadia para entrar no Santo dos Santos, na presença de Deus, em nome de Jesus, e reivindicar a vitória. Glória a Deus. Depois nós vimos, eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro, né? A morte de Cristo é a nossa vitória. O sangue do Cordeiro de Deus é a nossa arma segura de vitória contra o diabo. Jesus morreu pelos nossos pecados. Ele que não conheceu pecado, foi feito pecado por nós. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, e o versículo 3, você vai ver isso. E na segunda carta, no capítulo, em 2 Coríntios também, você vai, capítulo 5, e o versículo 21. Amém? Depois nós vemos, eles o venceram por causa da palavra do testemunho. Amém? Glória a Deus. Então nós vimos aqui o sangue e agora nós vimos o testemunho, né? Que é conforme nós vimos no versículo 11. Eles o venceram por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Precisamos entender aqui uma tremenda lição. Aqueles que venceram o diabo, muitas vezes, tombaram mortos no campo de batalha, martirizados. A igreja de Deus é uma igreja de mártires. A palavra testemunho significa mártir. Pertencer à igreja de Cristo é estar disposto a se tornar mártir, a não amar a própria vida, para ganhar a verdadeira vida eterna. Jesus mesmo disse, quem amar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Amém? Estava referindo-se aqui à vida eterna. Glória a Deus. A palavra do testemunho com o qual a igreja venceu o diabo significa também a pregação fiel e ousada da mensagem de redenção em Cristo. Quando nós pregamos com fidelidade, pregamos a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho. Irmãos, eu fico triste quando eu vejo pessoas, às vezes, pregando o evangelho distorcido, né, das escrituras. Eu estive um período em Recife fazendo um trabalho missionário e eu enfrentei umas batalhas muito grandes porque eu estava numa região e havia muitas pessoas falsificando o evangelho, com movimentos, com coisas que não condiziam com a palavra de Deus. E aquelas pessoas assim eram pessoas tão fracas, tão sem firmeza na fé, e a gente podia perceber isso, porque quando vinha o carnaval, o período de carnaval, essas pessoas tudo se desviavam, saíam da igreja, não era mais crente, no carnaval eles não eram mais crentes. Depois da quarta-feira de cinza, passados uns dias, alguns voltavam, meio com a cara triste, meio com a cara de Maria arrependida, e voltavam. Aí chegava Natal, época de festa junina,
São Santo Antônio, São João, São Pedro, que é muito comemorado no Nordeste, muitas fogueiras, muitos fogos de artifícios, muito milho, muita canjica, muita coisa que eles fazem, né? Muitas iguarias para comemorar. E os crentes também se desviam, incrível, porque tem as festas dos santos, né? As homenagens aos santos, as romarias, é, e eles fazem nas ruas, aquela coisa toda. E tem os dias santos, lá eles ainda têm muito esse negócio por exemplo, o Recife tem o dia de Nossa Senhora do Carmo, o pessoal sai para comemorar. Tem o dia da Nossa Senhora da Conceição, eles saem para comemorar. É feriado, fecha tudo, né? E eles fazem aquela romaria, aquela passeata. Então muitas pessoas às vezes estão nas igrejas, são crentes, mas aquele crente assim tão... É, por quê? Porque não tem aquela solidez, não tem aquele embasamento nas escrituras, não tem aquela firmeza, não tem um conhecimento claro das escrituras. Não é que o crente agora não vai poder mais festejar, não vai poder mais celebrar, não vai poder mais se alegrar. Não, não é por aí. Mas também a gente tem que saber onde é que nós estamos indo, né? Saber o que nós estamos fazendo, saber a quem nós estamos servindo. Por isso que nós estamos aqui preocupados, ministrando a palavra, trazendo clareza, trazendo o testemunho, né? Pregando para que os irmãos possam entender. Jesus disse, deixou bem claro. Aí você vê aí, uma vez eu fiquei assustado, né? Logo há muitos anos atrás, hoje não, mas há muitos anos atrás eu passei na porta da igreja, aí estava lá, pare de sofrer, né? Pare de sofrer. Depois eu vi a propaganda daquela determinada igreja, não estou aqui querendo atacar a igreja nem nada, estou atacando o erro no nosso meio, do nosso meio cristão. E ali o camarada carregava uma cruz pesada, chegava na porta da igreja, daquela dita igreja ali, e a cruz caía das costas dele, ele era liberto, ele começava a andar sem cruz nas costas, aquela coisa toda. Então, assim, contraditório com o Evangelho, né? Porque Jesus disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, né? Hoje nós temos também um evangelho que é pregado, chamado Teologia da Prosperidade, que se você não tiver um carro do ano, se você não tiver uma mansão, se você não andar com roupas caras, com joias caras, você não é um crente abençoado. Se você adoecer, você não é um crente abençoado. Então o crente abençoado ele não adoece, o crente abençoado ele tem tudo, tem carro, tem mansão, isso é a visão da prosperidade. Também é uma visão que não é bíblica. É uma visão também de crente fraco, porque a pessoa coloca o seu coração nisso, em bens materiais. E quando vem as lutas, as tribulações, ele não consegue seguir a Cristo. Ele entra em depressão, ele fica frustrado. Por quê? Porque a visão dele de evangelho, a visão dele de servir a Cristo é aquilo ali. Ele não tem embasamento nas escrituras, entenderam? Então, por isso que a gente tem essa preocupação de trazer, de voltar para a palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, não vamos ficar presos. Também existe aquela teologia da miséria, né? Também sou contra isso. Eu, para ser um homem abençoado, eu tenho que andar sujo, mal vestido, sapato estourando, roupa rasgada, para dizer que eu sou uma bênção, que eu sou super espiritual. Também não é por aí. As coisas de Deus tudo é equilibrada, né? As coisas de Deus é com ordem e decência. Então a gente tem que também ter cuidado com essa pregação da miséria aqui, para dizer que para ser bênção você tem que ser daquele jeito. É dois extremos, né? É dois extremos. Nós vimos até essa questão na história da igreja cristã. Quando eu falo igreja cristã, vem desde o início da igreja dos apóstolos, né, até o período da igreja que passou pelo período de Roma, e depois veio a reforma protestante, e aí por diante. Então, existiam muitos homens, né? São Francisco de Assis, que abandonou tudo para viver em função dos pobres,
viver no meio da miséria, dos doentes, dos leprosos, dos mendigos, né? Mas isso aí foi uma opção dele, ele quis, ele escolheu aquilo ali, né? Para servir a Deus, ele não queria que nada prendesse ele, foi um chamado específico. Então tem pessoas que têm um chamado específico para lidar com certos tipos de pessoas, com certos grupos de pessoas, né? E Deus às vezes usa aquela pessoa para alcançar e tira do coração aquele interesse, a pessoa para fazer determinado tipo de trabalho, ele precisa ser desprendido, né? Ele não pode estar preso a nada, nada que venha atar a sua vida espiritual, amarrar. Então, existe isso. Mas o crente pode, com certeza, ter sua casa, ter seu carro, ter uma vida próspera, de saúde, ter uma vida de ter, né, ter um bom emprego, tudo isso pode. Agora, essas coisas não devem ser o nosso foco. O nosso foco é Jesus. E se acontecer de você perder um emprego, acontecer alguma coisa de saúde, algum problema de saúde, você não vai ficar agora se perguntando, eu não sou abençoado, eu não sou de Deus, né? Então, porque você agora tem uma visão mais concreta da palavra de Deus. Amém? Então, Jesus diz, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a minha cruz, tome a sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo. Viver para Cristo, né? Então, assim, a palavra testemunho com a qual a igreja vence o diabo significa também a pregação fiel e ousada da mensagem de redenção em Cristo. Quando a igreja anuncia a velha e sempre atual mensagem da cruz, ela triunfa sobre o inferno. Tá vendo, irmãos? Não existe outra mensagem. Eu não vou estar pregando aqui uma mensagem que não seja a mensagem do Evangelho, a mensagem da cruz. É essa que transforma as pessoas. Não adianta, mas isso aí já está ultrapassado. A palavra de Deus nunca está ultrapassada. Ela renova-se a cada manhã. Amém? Em nome de Jesus. Nós vemos ainda, ele usou Pedro para tentar desviar Jesus na cruz. Você vê que o próprio Pedro, que era um discípulo de Jesus, que caminhou com Jesus, né? O diabo quis usar ele próprio, né? Quando Jesus falou que ia para a cruz, ele disse, Senhor, não diga tal coisa, né? Então, assim, Jesus, aparta de mim, Satanás, que me serve de escândalo. Ele tem inspirado muitas teologias liberais que se envergonham do evangelho da cruz. O diabo não suporta a cruz de Cristo, porque foi nela que Jesus triunfou sobre ele. Colossenses capítulo 2 e o versículo 15. É na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo que devemos nos gloriar. Paulo disse, se eu tenho que me gloriar, eu glorio na cruz de Cristo. Eu não vou me gloriar em mim mesmo, eu não vou me gloriar nas revelações que eu tenho, eu não vou me gloriar nos meus conhecimentos, eu vou me gloriar na cruz de Cristo. Foi através dela que eu fui salvo, é através dela que eu vivo. Amém? Glória a Deus. Então, assim, é o que devemos sempre anunciar. Amém? Então, conforme nós entramos aqui, né? Para concluirmos, é com o estandarte da cruz que havemos de vencer Satanás. Diante de tão estupenda vitória, não poderíamos encerrar esta lição de outra forma, senão unindo nossa voz ao coro celestial que festeja e celebra o triunfo de Cristo. Aleluia, glória a Deus. E a conquista da nossa eterna redenção. Então ouvi grande voz do céu proclamando, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso festejai aos céus, e vós, o que neles habitais. Apocalipse capítulo 2, 12
no versículo 10 ao 12. Interessante, irmãos, uma coisa que eu gosto de frisar é que quando um irmão, uma pessoa, se convertia a Jesus na igreja dos primórdios, naquele momento em que uma pessoa se convertia a Cristo, ela estava se candidatando à morte mesmo, literalmente falando. Por quê? Porque no momento em que aquela pessoa entregava a sua vida a Cristo, às vezes até a própria família perseguia ele, entendeu? E às vezes ali eles acabavam sendo mortos, porque estava havendo uma grande perseguição contra a igreja. Havia uma perseguição, e nessa perseguição muitos morreram, seus filhos, muitos viram os filhos morrerem. O que eles faziam? Eles pegavam nas arenas, colocavam os leões famintos, ferozes, e jogavam os cristãos nas arenas, e faziam aquela festa, ficavam rindo, zombando, bebendo e zombando daquilo que estava acontecendo. Outros pegavam as crianças, vedavam os olhos, colocava pele de ovelha nas crianças e jogava as crianças nas arenas para serem comidas pelos lobos, né? E mostrava para os pais e dizia: olha, você nega esse Jesus, o seu filho vai ser comido por leões. E era muito difícil, irmãos. Foi muito difícil seguir a Jesus. Hoje tem gente que acha difícil ser crente. Ai, meu Deus. Hoje nós temos Bíblia de várias versões. Você pega a Bíblia, versão atualizada, versão corrigida, Bíblia da mulher, Bíblia do homem, Bíblia da mulher que ora, Bíblia pentecostal, Bíblia de Genebra, Bíblia Vida Nova, tudo que é tradução para o português, nós temos. E temos liberdade para pregar o Evangelho, temos liberdade para falar de Cristo. Aqueles irmãos não tinham. Amém? Então que nós permaneçamos fiéis ao Senhor, que nós permaneçamos ousados, que nós não venhamos esmorecer, que nós vamos saber, irmãos, que nós temos consciência de que na hora da dificuldade, o Senhor já tem um livramento para nós. Nós podemos também contar com a presença de anjos, dos anjos do Senhor. Amém? Nós podemos contar. E por último, nós podemos contar com a intercessão de Jesus. Interessante. É esse aspecto. Saber que Cristo, ele intercede por nós diante de Deus. O ministério de Jesus hoje é interceder por nós. Glória a Deus. Ele está na presença de Deus, intercedendo por mim e por você. Ele: olha, pai, aquele ali é meu filho, perdoa ele, ajuda ele. O Senhor está vendo ele nas suas limitações, o Senhor está vendo ele nas suas dificuldades. Então ele intercede por nós, para que nós não venhamos cair debaixo do juízo que está para vir, porque vai haver o juízo sobre a face da terra. E Jesus intercede por nós, para que nós não venhamos experimentar esse juízo em nossas vidas. Amém? Então eu quero desejar a você que Deus abençoe sua vida, que Deus fortaleça você, que você esteja buscando cada vez mais ao Senhor, em nome de Jesus. Não deixe de participar das nossas lives. Amém? Nós estamos aqui com o objetivo de edificar. Pode fazer pergunta, mande perguntar no WhatsApp, no meu privado, tá bom? Pode perguntar o que você quiser. Nós estamos aí, vamos procurar, se não soubermos responder na hora, vamos pesquisar, mas vamos responder para você, tá bom? Em nome de Jesus. Então, mande sua pergunta, não fique com dúvidas guardadas, amém? O Senhor é conosco. Vamos estar orando e agradecendo a Deus neste momento, amém? Em nome de Jesus. Querido Pai, nós te agradecemos. Obrigado por estarmos aqui mais uma vez e te pedimos, Senhor, que venha abençoar cada uma das pessoas que estão nos ouvindo. Eu quero pedir, meu Deus, que o Senhor fortaleça cada um, que o Senhor proveja a provisão, que o Senhor traga provisão para os teus filhos, Pai. Em nome de Jesus. Que eles possam experimentar a presença de anjos com eles, dando livramento.
que eles possam experimentar a tua a intervenção em suas vidas, o Senhor intercedendo por cada um, Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu te peço que nesses dias que estamos vivendo de pandemia, que haja cura, que haja milagres, que haja libertação, Senhor, que o poder do Espírito Santo venha trazendo transformação, trazendo cura, operando milagres. Pai, no nome de Jesus eu te suplico, em nome de Jesus eu clamo a ti, tu és fiel, tu és o Senhor, vem curando os enfermos, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor vá ao encontro das pessoas que estão enfermas, ao encontro das pessoas que estão sofrendo com opressão, com depressão, com crise de ansiedade, vá ao encontro dessas pessoas, meu Deus, eu te suplico nesta hora, Senhor, em nome de Jesus, vá ao encontro das famílias que estão enlutadas nesses dias, que têm sofrido a perda de seus entes queridos, que o Senhor conforte os corações, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Senhor, traga o avivamento que nós almejamos. Nós queremos ver o avivamento sobre a nossa nação. Abençoa, meu Deus, os missionários. Senhor, aqueles que estão fazendo a tua obra. Senhor, abençoa, Pai, em nome de Jesus, a vida do Max ali em Brumadinho, meu Deus, que o Senhor vá ao encontro dele, Senhor. Abençoa, Senhor, a vida do pastor Nelson, visita ele, sua esposa, seus filhos, em nome de Jesus. Senhor, eu te peço também pela vida do Tiago, sua família, ali, Senhor, em Moçambique, os teus servos que estão em Moçambique, fazendo a tua obra. Senhor, em nome de Jesus, protege eles ali nesses dias de pandemia, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor manifeste o teu poder, que o Senhor derrame da tua graça, da tua unção. Eu te suplico nesta noite, que o Senhor derrame uma bênção sobre cada um dos teus filhos que estão nos ouvindo nesta noite. Obrigado por tudo, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus. Continua abençoando, Senhor, a nossa missão, Senhor, Vida para as Nações. Que o Senhor abençoe cada membro, Senhor. Que o Senhor abençoe as pessoas que estão participando conosco. Que o Senhor abençoe aqueles que estão colaborando. Que o Senhor prospere financeiramente. Que eles possam ser usados por ti para abençoar esta obra financeiramente. Senhor, em nome de Jesus, abençoa aqueles que estão intercedendo na torre de oração. Senhor, em nome de Jesus, fortalece o teu povo, derrama da tua graça, derrama da tua unção. Obrigado por tudo, meu Deus. Senhor, em nome de Jesus, vá ao encontro, Senhor, das pessoas enfermas. Senhor, a mãe e a irmã da tua filha Iracema, opera, traga uma cura, um milagre ali naquela família, Deus. Senhor, a vida do seu Hamilton, Deus, obrigado porque o Senhor está colocando a mão e a cada dia ele vai melhorando, Senhor. Mas coloca a tua mão, Deus, em nome de Jesus, interfere ali, meu Deus, e cura aquela situação ali, meu Deus, aquela doença renal que o teu filho está sofrendo. Pai, em nome de Jesus, coloca a tua mão, abençoa aquela família com toda sorte de bênção. Eu te peço, Senhor, que o Senhor abençoe cada irmão, Senhor, cada casal, cada família, Senhor, Vida para as Nações, que o Senhor ponha a tua mão sobre os teus filhos, que o Senhor faça eles serem bem-sucedidos em todas as coisas, para a glória do teu nome, eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Deus que abençoe você, meu querido, amém? Em nome de Jesus. Não esqueça, quinta-feira nós temos live, estudo bíblico, tá? E oração, estamos estudando PVI. O que é PVI? PVI é Princípios de Vida da Igreja. Então está sendo estudado nas quintas-feiras com o pastor Matinai. Domingo nós também teremos live, a ministração da palavra. Estamos em dia de pandemia, está aumentando os casos de coronavírus, né, no nosso município, e a título de proteção, de cuidado, né, nós precisamos manter esse afastamento. Então nós vamos estar fazendo nosso culto domingo ainda online, tá bom? Que Deus abençoe cada um, que o Senhor fortaleça a vida de cada irmão, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém.